Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade aqui aos nossos vídeos. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre notação científica. Nesse primeiro vídeo eu vou explicar o que é e como escrever um número na forma de notação científica. Depois eu vou postar um outro vídeo onde eu vou explicar para vocês como que a gente efetua operações utilizando a notação científica, tá? Então, primeiramente, o que é uma notação científica? Bom, eu tenho aí no meu dia a dia, né, nós convivemos com números de todas as grandezas, né? Então a gente trabalha desde número infinitamente grandes, como número infinitamente pequenos também. Para quem já começou a ver aí a área de biologia, né, nós estamos aí enfrentando esse inimigo mortal mundial, o coronavírus. O tamanho dele, né, a medição dele é dada por um número infinitamente pequeno. Então são várias casas decimais ali para representar um vírus minúsculo, né, que a gente nem consegue perceber a olho nu, só por microscópio mesmo. E assim na biologia aparecem inúmeros casos desse, como em outros lugares também, na química, na física, nós vamos trabalhar com números muito grandes ou muito pequenos. Então, para isso, a gente utiliza, para facilitar a nossa vida, a gente utiliza a notação científica, que nada mais é do que escrever esse número na forma de uma multiplicação de uma potência de base 10, tá? Como que eu faço isso? Bom, se o número for infinitamente grande, ele vai ter provavelmente muitos zeros ou muitos algarismos que compõem esse número. E se ele for infinitamente pequeno, ele vai ser um número com diversas casas decimais. E tudo isso eu posso trabalhar modificando o local da vírgula, né, mudando a posição da vírgula no número e com isso transformando ele num número mais fácil para que eu possa fazer as minhas operações. Na prática funciona o seguinte: eu vou pegar qualquer número que eu precise transformar em notação científica e transformar ele num número decimal. Esse número decimal, ele tem por característica que o número que está na parte inteira do número decimal, o algarismo na parte inteira, ele tem que estar compreendido entre 1 e 9. Então, aquele númerozinho antes da vírgula, ele vai ser um algarismo entre 1 e 9, tá? Ele não pode ser 0 e também não vai ser um número maior que 9. 10, 11 não vai acontecer, ok? Outra coisa, toda vez que eu precisar deslocar a vírgula para adquirir esse número, para formar esse número, eu tenho que prestar atenção no seguinte: se eu tiver que deslocar a minha vírgula para a esquerda, a potência da minha base 10, ela vai ser uma potência positiva. O meu expoente vai ser positivo. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Já se eu precisar deslocar a minha vírgula para a direita, a minha potência terá um expoente negativo, ok? A potência sempre terá o 10 na base e o expoente será positivo se eu me deslocar para a esquerda e negativo se eu me deslocar para a direita. Bom, vamos ver como é que funciona isso tudo na base, na prática então. Eu peguei aqui um primeiro exemplo para vocês, o número 62 milhões. É um número até que não é muito grande, mas ele tem muito zero, pode complicar um pouco a minha vida. Como que eu vou escrever 62 milhões em notação científica? Então a primeira coisa, aqui a primeira dúvida que surge é o seguinte: não tem vírgula nesse número? Tem sim, ela está aqui. Embora ela não apareça, porque ela não tem, né, ela não é necessária nesse caso, ela existe e está aqui. Para eu transformar esse número
num número decimal, eu vou precisar andar com a minha vírgula para a esquerda. Então, eu vou andar com a minha vírgula para cá, até que o número inteiro antes da vírgula seja um número menor que 10. Então, vamos lá. Eu vou andar com a vírgula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas. E aí, eu vou achar 6,2. Então, eu vou colocar aqui 6,2. Se tudo para cá é 0, o que eu vou fazer? Multiplicar por 10, que é a minha base da notação científica. Então, vai ficar 6,2 vezes 10. Como que eu vou saber quanto é o expoente? Eu vou contar quantas casas eu andei. Então, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como eu andei para a esquerda, esse expoente é positivo. Pronto. Então, 62 milhões, ele pode ser escrito como 6,2 vezes 10 elevado a 7. Está feita a minha notação científica. O outro exemplo agora, já com um número decimal, porém, olha, antes da vírgula tem um 0. Então, assim, não é ainda uma notação científica. Eu vou precisar ajustar para transformar numa notação científica. Vejam que é um número muito pequeno, né? 0,00, depois vem 42. Então, o que eu vou fazer? Eu vou andar com essa vírgula agora para a direita, até que o número antes da vírgula seja um número menor que 10. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Andei 3 casas e encontrei 4,2. Como eu estou trabalhando potência de base 10 vezes 10, e aí eu vou ver quantas casas eu andei. 1, 2, 3. Então, é 3. Como eu andei para a direita, então esse expoente fica negativo. Então, 0,0042 pode ser escrito na forma de notação científica como 4,2 vezes 10 a menos 3. Agora vamos ver a situação inversa, né? Eu já entendi como que eu faço, mas e para eu voltar esse número para o meu sistema de numeração comum? Bom, então eu tenho aqui o número 2,1 vezes 10 elevado a 4. Se o expoente é positivo, significa que na hora de colocar essa vírgula aqui, eu andei para lá. Se para colocar essa vírgula aqui eu andei para lá e eu quero fazer o processo inverso, eu vou acrescentar 0 andando para cá. Então, o que eu vou fazer? 2,1 e eu vou andar com essa casa, eu vou andar com essa vírgula que está aqui 4 casas para frente. Mas só tem uma, não tem problema, eu acrescento 0 para eu poder fazer esse cálculo. Então, ó, eu vou andar aqui 1, 2, 3, 4 casas, para ela voltar para onde ela estava anteriormente. Então, se eu quiser desfazer uma notação científica, é só eu completar os zeros que faltam e retornar a vírgula para o lugar original dela, tá? Então, esse número aqui, 2,1 vezes 10 elevado a 4, é igual a 21 mil. Da mesma forma, esse daqui. Olha só para vocês verem. Se aqui o expoente é negativo, significa que na hora de fazer essa notação científica, eu andei para cá. Então, para desfazer, eu vou colocar zeros à esquerda, eu vou andar para lá, certo? Então, eu tenho aqui o meu número, 6,9. Eu quero tirar essa vírgula daqui e andar com ela 5 casas
casas para lá. Então, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5 casas, certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 casas. A vírgula vai ficar onde? Aqui. Não tem nada na frente, eu completo com 0. Então, o número 6,9 vezes 10 a menos 5, escrito da maneira tradicional, seria esse número aqui, ok? Então, assim é a forma de escrevermos as notações científicas, tá? E se eu tiver, por exemplo, um número muito grande, porém não com zeros? Primeiro eu vou calcular um valor aproximado, ok? Vamos ver aí, por exemplo, se eu tivesse assim... vou pegar uma caneta diferente aqui para não misturar. Imagina que eu tivesse aí 173.837.000 para escrever isso em notação científica. Ficou torto, né? Deixa a professora arrumar direito aqui. Vamos lá. 173.837.000 e eu quero escrever esse número em notação científica. Então, eu vou partir do princípio que eu preciso trazer a minha vírgula para cá. A vírgula tá aqui. Eu quero trazê-la para cá. Vai ficar 1,7, né? 1,7. Depois do 7 tem um 3. O 3 está mais perto do 7 do que do 8, que seria a próxima dezena aqui, 180, né? Então, eu vou colocar 1,7 vezes 10 e vou contar quantas casas para lá eu vou ter que andar. Então, eu venho aqui, ó. A vírgula estava aqui, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vezes 10 a 8. Então, esse número enorme, ele pode ser escrito como 1,7 vezes 10 elevado a 8 de maneira aproximada, ok? Isso serve tanto para esquerda como para direita. Eu posso aproximar em ambos os casos, certo? O importante é sempre lembrar que o número antes da vírgula tem que ser um número, um algarismo de 1 a 9, ok? Bom, pessoal, sobre notação científica é isso. Eu vou deixar para vocês lá nos nossos canais alguns exemplos com algumas atividades para reforçar esse conteúdo, tá? E eu espero um retorno de vocês. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, ok? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.